Queridos e queridas, fiquem de pé. Quantos podem glorificar a Deus? Graça e prosperidade com que o Senhor abençoou, e tendo completado a construção desta casa, deste templo de adoração, mediante a graça e o poder do nosso Senhor, estamos hoje reunidos perante sua santa presença para dedicar-lhe este templo, a fim de usá-lo para a glória do seu nome. Neste templo será elevado ao Todo-Poderoso o censo de louvor, de adoração. Serão observadas as ordenanças sagradas da casa de Deus neste lugar. Aqui brilhará a tocha divina, a palavra para guiar os peregrinos na noite da vida, que eles alcancem a luz eterna do lar celestial. E quantos podem dizer amém? Dedicamos este templo àquele de quem procede toda dádiva, todo dom perfeito, Deus nosso Pai, para a glória de Jesus, o seu Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Os obreiros, a igreja, diga comigo: dedicamos este templo para a honra e louvor do nosso Deus eterno. Esse templo está sendo dedicado para a pregação do Evangelho, para que os pecadores se arrependam dos seus pecados, aqui os enfermos sejam curados, e a glória de Deus desça nessa casa. Aleluia. Todos digam: dedicamos este templo à pregação do Evangelho. Queridos e queridas, o nome do Senhor está sendo honrado e glorificado nesta noite. Não dá para sair daqui sem glorificar e sentir a presença de Deus em nossas vidas. Digam comigo: dedicamos este santo lugar para a glória de Deus. Convido nesse momento Pastor Francisco Soares Raposo, a pedido do pastor presidente desta igreja, para o mesmo com todos fazer a dedicação e a oração em nome do Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que momento especial esse. Inauguração é o momento em que nós ou alguém mostra para a população uma obra pela primeira vez, que não é esse caso, porque aqui já muitos trabalhos grandiosos já foram realizados. No entanto, é o momento em que o pastor Raimundo, o pastor Francisco Assis, com suas digníssimas esposas e o colegiado de pastores, estão entregando oficialmente esse santuário à Igreja Assembleia de Deus em Lago da Pedra, e por não dizer do Maranhão, porque aqui grandes trabalhos do Maranhão serão realizados. Mas consagração e dedicação é algo muito mais. Dedicação é a ação de consagrar, ou consagração, a ação de consagrar, de tornar sagrado, e é o ato de dedicar ou entregar a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento
nós vamos destinar, nós vamos reservar esse local exclusivamente para uma finalidade muito específica, que é a adoração, o louvor, a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Você imagina quantos milhões foram gastos aqui? Quantas lágrimas, quantas gotas de suor, quanta preocupação e quanta ansiedade foram aplicadas aqui? Tudo isso para hoje nós dizermos: Senhor Deus Todo-Poderoso, tudo isso foi para Ti, para a Tua glória e para o Teu santo louvor. É para a igreja em Lago da Pedra, do Maranhão? É, mas principalmente para Deus. Então, nesse momento, nós queremos que você desocupe as suas mãos, pois eu preciso das suas mãos levantadas. Desocupe as suas mãos, deixa o celularzinho aí, deixa a bolsa, deixa a Bíblia. Eu quero suas mãos assim, acima da cabeça, mãos de guerreiros. Essa igreja é uma igreja vencedora, e os que não são de Lago da Pedra estão aqui para festejar, para celebrar com a Assembleia de Deus em Lago da Pedra, por essa grande conquista. E nós vamos agora dizer: Deus Todo-Poderoso, tudo isso foi feito para Ti. Diga: Deus Todo-Poderoso. Só mais uma vez. Para a Tua glória, para o Teu louvor e para o engrandecimento do Teu reino aqui na terra, no santo nome de Jesus Cristo, Teu santo e amado Filho. Levante suas mãos assim acima da cabeça. Pastor Bezaleel Assunção, presidente da Assembleia de Deus no Piauí, vai fazer essa oração consagratória. Querido e eterno Deus, nosso maravilhoso Senhor, neste momento agradecendo a Ti pelo esforço, pela dedicação, a coragem dos Teus servos desta igreja, juntamente com seu pastor e ministério, ergueram este santuário, Senhor, e nesta hora consagramos a Ti, dedicamos com alegria, para que aqui, Senhor, haja salvação, segurança, transformação, e a Tua palavra seja ensinada, e aqui, Senhor, seja a luz que brilhe para esta cidade, que o povo de Lago da Pedra possa entender que aqui está o povo de Deus orando para a glória do Teu nome. Abençoa, portanto, Senhor, este lugar para a glória Tua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, agora nós vamos descer, inclusive a mesa diretora, porque nós vamos fazer parte da entrada. Eu quero dizer para todos que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus está fazendo a sua comemoração dos 70 anos de história da igreja. E para isso nós vamos ter uma entrada aqui, começando dos missionários que vieram para o Brasil. Aí vem os presidentes de convenção geral, presidente da CIADEMA, e sucessivamente várias caravanas vão ser chamados aqui. Então nós pedimos a compreensão de todos para estas entradas, que o cerimonial da igreja agora assume o microfone. Cadê o pessoal? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos do cerimonial nos derem aqui um ok para podermos liberar. Meus amados, nós vamos precisar aqui do corredor central para a entrada, que já estaremos dando início em nome do Senhor Jesus. Os irmãos vão se localizando, e os irmãos da organização local me deem aqui um feedback, a possibilidade de liberarmos parte desses assentos que estão reservados,
para facilitarmos aqui até a abertura do corredor central. Meus irmãos, certo. Muito bem, meus irmãos, ainda há alguns lugares, nós convidamos os membros do Conselho Consultivo, coordenadores de comissões que porventura ainda estejam na bancada, coordenadores dos projetos ministeriais. Os amados podem, por bondade, subir. Ainda temos poucos assentos aqui na bancada de trás. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o nosso cerimonial, vamos lá. Me dei um feedback aqui que já está no jeito. Glória a Deus. E também a organização, me dá um feedback aqui se a gente pode liberar a parte da bancada que está reservada. Vamos ouvir a banda Sião, louvar a Deus com um louvor, e em seguida o cerimonial com a programação de abertura. Banda Sião. Aleluia. Banda Sião cumprimenta a todos na paz do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A cidade deve ser linda. Louve o nome do Senhor nesta noite, aleluia. Se pudesse eu iria pra lá agora, veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral, veria anjos e querubins ali reunidos, cantando as andas ao rei. Esse meu pensamento será realidade, aleluia. Pois pra lá voarei, oh aleluia. Veríamos então todos os discípulos, oh aleluia, que andavam por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando as andas ao rei. Pois pra lá voarei. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre. Santo é o Senhor, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus, para sempre, aleluia. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos
o Senhor veremos frente a frente. Cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali reunir, aleluia, cantando as anas ao Rei. Queremos somente trazer muita alegria para sempre. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, convidamos o cerimonial para assumir aqui o microfone, dar início à programação. Por conta até do nosso tempo, já não temos mais tempo. Onde estão os irmãos do cerimonial? Glória a Deus. Meus irmãos, irmão Vitor, louvando a Deus com um louvor. Houve um atropelo aqui na programação. Eu creio que depois desse louvor já será possível. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar porque hoje o nosso coração se enche de alegria, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós temos motivo de sobra para engrandecer ao nome dEle. Vamos adorar o nome de Jesus. A perseguição. Aleluia. Glória a Deus. Perseguição não parou na igreja, o Coliseu não parou na igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move, aleluia, é o que nós cremos, nação santa. Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição parou a igreja, o Coliseu parou a igreja.
vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, nos ajudem aí, que o nosso tempo já foi. Os irmãos aí atrás, estão conseguindo me ouvir, irmãos? O som está chegando aí atrás audível? Está dando para ouvir bem? Amém? Meus irmãos, vamos dirigir uma palavra de oração em nome de Jesus. Convido a todos para nos colocarmos de pé. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, o Teu santo trabalho esta noite. Tu sabe, meu Deus, o nosso desejo, a nossa expectativa, meu Deus, pela Tua presença, pela Tua glória. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Não deixe que nada, Senhor, venha nesta noite tirar o brilho do Teu trabalho. Desfaz, Senhor, todo impedimento em nome do Senhor Jesus. Tu sabes, Senhor, o imprevisto que está acontecendo, todo o embaraço. Tu sabes o esforço dos Teus servos durante muitos dias ensaiando para esta programação. Tem misericórdia, estende as Tuas mãos de poder e desfaz todo e qualquer impedimento, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, e não permita que nada impeça que a nuvem da Tua glória, que a Tua presença, meu Deus, inunde os nossos corações esta noite. Em nome de Jesus, presida e dê continuidade, meu Deus, ao Teu trabalho e ao curso de todo este trabalho. Te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, os obreiros que estão chegando, ainda temos poucos assentos aqui deste lado. Já foi liberado para tentarmos também desobstruir aqui o corredor. Então, os amados que ainda estão em pé, por favor, ainda temos alguns assentos do lado de cá. Em nome de Jesus, os irmãos poderão tomar os assentos em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, pedimos mais uma vez a liberação aqui do corredor central. Nós vamos com o nosso cerimonial em nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos precisar também dos laterais. Agora ficou difícil, né? Dos becos aqui dos laterais. É pelo canto lá, é pelos laterais, pelos cantos aqui, viu, irmão? Os irmãos que estão aí nas janelas, ficarem nas janelas, no caso, então é o corredor aqui dos laterais, das colunas, né? Das colunas. Muito bem, nos ajudem aí, amados, que o jogral vai entrar pelos laterais aqui. Boa noite. Em nome do pastor Raimundo Francisco dos Santos, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Lago da Pedra, saudamos a todos com a paz do Senhor.
Sejam todos bem-vindos à 84ª Assembleia Geral Ordinária da SEADEMA em Lago da Pedra, que tem como tema o pastor como administrador da igreja e dispenseiro da multiforme graça de Deus. Hoje, com um sentimento de gratidão exalando no coração, estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor dos Exércitos, pois grandes coisas Ele tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Louvemos ao excelso Criador por sua bondade e misericórdia, pois até aqui Ele tem nos guiado, até aqui Ele tem nos guardado e nos permitido alcançar esta memorável data. Sabei que o Senhor é bom, e é mediante a graça dele que chegamos até aqui. E é esta graça, este favor imerecido, que possibilitou a IEADELP desbravar, avançar, conquistar e prosseguir na autoridade que há no nome do Senhor. A história de graça e poder desta igreja traz consigo marcas por amor ao Evangelho de Cristo. No início da nossa história, os primeiros pioneiros enfrentaram grandes lutas, perseguições, dificuldades, porém o Senhor, que é o dono desta igreja, deu vitória e preservou um a um. Louvado seja o nome do Senhor. Mediante este cuidado, o próprio Deus foi dando crescimento, e cada dia que se passava havia um grande diferencial. A Assembleia de Deus em Lago da Pedra, inflamada pelo mover do Espírito Santo, contemplava da parte de Deus grandes prodígios e maravilhas. O amigo Espírito Santo sempre teve liberdade neste lugar. Ele é o grande desbravador desta obra, o grande sustentador. E grande prova disto é a confirmação desta obra na mão dos nossos pastores, que são pilares para o desenvolvimento de cada crente e fortalecimento espiritual e ensinamentos doutrinários. Marchemos, igreja, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há 70 anos o Senhor tem sustentado, guardado, livrado e preservado esta igreja. Há 70 anos o Senhor tem feito milagres e maravilhas no meio do seu povo. Há 70 anos o Senhor tem libertado, correntes têm sido despedaçadas e livramentos são testemunhados. Há 70 anos o Senhor inflama os corações com a chama do Espírito Santo, batizando crianças, jovens, homens e mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. E assim também confirmando inúmeros chamados. Convido a criança Sérgio Miguel Oliveira Lira, conduzindo a Bíblia Sagrada. Conduzindo a bandeira do Brasil, o irmão Eduardo Rodrigues Valério Sobrinho. Conduzindo a bandeira do Maranhão, o irmão Bruno Venâncio de Oliveira e Oliveira. Conduzindo a bandeira de Lago da Pedra, o irmão Ariel Marinho Souza. Conduzindo a bandeira da SEADEMA, o irmão Felipe Andrade. Conduzindo a bandeira da IEADELP, o irmão Caio do Vale Souza. Conduzindo a bandeira da SEMADELP, o irmão João de Oliveira Souza Júnior. Declaramos assim como o salmista Davi declarou: feliz é a nação que tem o Senhor como Deus, feliz o povo que Ele escolheu como seu patrimônio. Convidamos nessa hora toda a igreja para ficar de pé e assim executarmos juntos o hino nacional brasileiro. Oh
Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil luzou no intenso raio vivo, de amor e de esperança prevalece. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido colosso, que o teu futuro espelha essa grandeza. Terra glória, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Quão majestoso é ser uma nação eleita, amada e escolhida, escolhida para ser e fazer a diferença, escolhida para viver uma nova vida no poder do Espírito Santo. E pela graça de Cristo, estamos aqui contando nossa história de graça e poder. E essa história começou quando 2 jovens suecos tiveram suas vidas intimamente ligadas ao chamado de Cristo. Após uma ampla troca de informações e experiências, Daniel Berg e Gunnar Wingren descobriram que Deus estava os guiando numa mesma direção. O Senhor desejava enviá-los com a mensagem do Evangelho a terras distantes e até então desconhecidas por eles. A chama missionária ardia em seus corações. Os 2 jovens despediram-se da igreja e dos irmãos em Chicago e em Nova York no dia 5 de novembro de 1910. A bordo do navio Clement, os missionários vieram rumo a Belém do Pará. No navio eles anunciaram as boas novas e ali mesmo um homem entregou a sua vida a Cristo. Era o Senhor confirmando a missão aos seus servos. No dia 19 de novembro de 1910, Daniel Berg e Gunnar Wingren desembarcaram em solo brasileiro. Quanta emoção, pois agora a chama do Pentecostes finalmente chegara ao Brasil. O país de diversas culturas agora também seria impactado pelo poder do Evangelho. A nova igreja estava livre para evangelizar e ousadamente anunciava a salvação, a cura divina, o batismo com o Espírito Santo e a volta de Jesus Cristo para buscar a sua noiva. Estavam todos cheios do poder de Deus e em resposta às suas orações, o Senhor operava sinais e maravilhas e o próprio Espírito Santo convencia os mais vis pecadores. E pelo poder do Espírito Santo, quando a igreja mãe completou seus 9 anos de existência, os missionários voltaram seus olhos para o estado do Maranhão, que até aquele momento não tinha sido alcançado pelo poder do evangelho pentecostal. E o tempo do Maranhão ser impactado pelo poder da palavra havia chegado. O casal Clímaco Bueno Asa e Júlia Galvão de Lima Bueno desembarcaram em São Luís, na rampa Campos Melo, no dia 5 de junho de 1920. Não tinha ninguém os esperando, porém eles vieram trazer a paz do Senhor. O pastor Clímaco começou a andar pelas ruas da cidade com uma mala cheia de Bíblia e folhetos. Logo aquele casal de missionários começaram a trabalhar com fé e oração, e Deus os concedeu vitória, respondendo suas petições e enxugando as suas lágrimas. E aqui, na cidade de Lago da Pedra, o primeiro crente que pregou o evangelho foi o irmão Clemente Pereira da Silva, em 1939, quando Lago da Pedra ainda era povoado de Ipixuna, atual São Luís Gonzaga do Maranhão. E representando o seu pai, Clemente Pereira da Silva, convido a irmã Maria Emília Pereira Franco para adentrar ao templo. O irmão Clemente chegou a pregar a palavra de Deus para Antônio Coelho da Silva,
primeiro prefeito de Lago da Pedra. Segundo relatos, o irmão Clemente Pereira andava com uma bolsa de couro costurada à mão e uma Bíblia toda marcada, evangelizando o Lago da Pedra e as suas adjacências. Podeis sentar, meus irmãos. E em 10 de janeiro de 1953, foi oficializado um novo campo de trabalhos pastorais da SEADEMA, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Lago da Pedra, que há 70 anos tem influenciado milhares de vidas pelo poder do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor pela vida de todos os pastores que já estiveram à frente desta magna convenção, denominada CGADB, Convenção Geral das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Brasil. Pastor Cícero Canuto de Lima, Missionário Gunavingre, Missionário Joel Carlson, Missionário Samuel Nistron, Missionário Otto Nelson, Pastor Paulo Leivas Macalão, Pastor José Bezerra da Silva, Missionário Nelis Július Nelson, Pastor Herbert Gustavo Norton, Pastor Francisco Pereira do Nascimento, Pastor João Batista da Silva, Pastor Antônio Petronilo dos Santos, Pastor José Amaro da Silva, Pastor José Pimentel de Carvalho, Pastor Antônio Grangeiro Sobrinho, Pastor Túlio Barros Ferreira, Pastor João Alves Correia, Pastor Alípio da Silva, Pastor Luiz Bezerra da Costa, Pastor Manuel Ferreira, Pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor Avelino Maicá da Silveira, Pastor Sebastião Rodrigues de Souza, e representando o Pastor José Wellington Costa Júnior, o atual presidente da CGADB, convido o jovem Aldieri Benice Medeiros. Em toda a nossa história de graça e poder, pode-se notar a mão de Deus estendida, operando através de homens zelosos e valorosos. Convido neste momento os representantes dos ex-presidentes da Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no estado do Maranhão para adentrarem ao templo. Representando o pastor Luiz Ígino de Souza, convido o jovem Marcos Vinícius Freire Moraes. Representando o missionário Nelis Július Nelson, convido o jovem Samuel Oliveira Brito. Representando o pastor Francisco Pereira do Nascimento, convido o jovem Edson Carvalho de Araújo. Representando o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, convido o jovem Jonathan Souza Silva. Representando o pastor Estevão Ângelo de Souza, convido o jovem Alisson de Melo Souza. Representando o pastor Antônio Meton Soares, convido o jovem Davi Alves Maluto. Representando o pastor Joaci Almeida Costa, convido o jovem Yuri Coelho Pinheiro. Convidamos também o pastor Pedro Aldir Damasceno e sua muito digna esposa, missionária Maria da Conceição Costa Damasceno. Em 2003, o pastor Pedro Aldir assumiu a presidência da SEADEMA e esteve à frente até o ano de 2020, se tornando assim o segundo pastor a presidir a nossa magna convenção por mais tempo. No recorrer dos 17 anos que o pastor Pedro Aldir esteve à frente da SEADEMA, com a graça de Deus, conseguiu ampliar o número de campos e pastores e também construiu o prédio da SEADEMA em São Luís. Além disso, com a graça de Deus, ampliou o trabalho missionário estadual e transcultural. Tudo isso para a glória do Senhor. Ao longo desses 17 anos, muitos já foram os frutos colhidos e nós, enquanto igreja, somos gratos a Deus por ter colocado à frente da SEADEMA um homem tão íntegro e sábio, servo, um testemunho vivo da obra de amor e dedicação.
Sabemos que grande é a seara e temos certeza que grandiosa também é a obra que Deus nos confiou em vossas mãos. Certamente o Senhor recompensará e também cuidará de vós. Como se vê, esta obra não pertence a homem algum, mas a Deus somente. E Ele mesmo tem capacitado homens dignos para estarem à frente desta tão boa obra. Neste momento, convidamos a mesa diretora da SEADEMA, presidente pastor Francisco Soares Raposo Filho, acompanhado de sua esposa, missionária Albeniza Almeida Raposo. Primeiro vice-presidente pastor Raifran Batista da Silva, acompanhado de sua esposa, missionária Iranilde dos Santos da Silva. Segundo vice-presidente pastor Elias Lima Souza, acompanhado de sua esposa, missionária Leocádia da Conceição Alves de Souza. Terceiro vice-presidente pastor Ziel Gomes da Silva, acompanhado da sua esposa, missionária Aderian Henrique da Silva. Quarto vice-presidente pastor Raimundo Nonato Monteiro Branco, acompanhado de sua esposa, missionária Osana dos Santos Branco. Quinto vice-presidente pastor Spurgeon Costa Damasceno, acompanhado de sua esposa, missionária Thaisa Veloso Medonça Damasceno. Primeiro secretário pastor Daniel Matos Chaves, acompanhado de sua esposa, missionária Almerinda Pestana Aguiar Chaves. Segundo secretário pastor Caetano Jorge Soares, acompanhado de sua esposa, missionária Roseane Souza Soares. Terceiro secretário pastor Jacimar Lima Silva, acompanhado de sua esposa, missionária Aida Carvalho Lopes Silva. Primeiro tesoureiro pastor Dejane Bezerra Damasceno, acompanhado de sua esposa, missionária Antônia Miriam Vieira de Souza Damasceno. Segundo tesoureiro pastor Moacir Luiz dos Santos, acompanhado de sua esposa, missionária Maria do Socorro Chaves dos Santos. Para a honra e glória do Senhor, esta igreja ousadamente anuncia a salvação, a cura divina, o batismo com o Espírito Santo e a volta de Jesus Cristo para buscar a sua noiva. E como resposta das nossas orações, há 70 anos vemos vários crentes sendo cheios pelo Espírito Santo. Glória a esse Deus que faz além do que pensamos ou pedimos. Não poderíamos deixar de mencionar os pastores que auxiliaram esta obra antes da gestão do pastor Raimundo Francisco. E estes fizeram um relevante trabalho na obra do Senhor. Convidamos os representantes dos ex-presidentes da IEADELP para adentrarem ao templo. Representando o pastor José Cardoso de Macedo, convido o seu bisneto, pastor Tassis Damasceno de Macedo. Representando o pastor Vicente Costa Nogueiro, convido o seu bisneto, pastor Rinardson Alencar Chaves. Representando o pastor Leandro Ribeiro da Silva, convido o seu sobrinho, pastor Ageci Ribeiro da Silva. Representando o pastor José Gomes da Silva, convido o jovem Antônio Milton Diogo Carvalho. Representando o pastor José Raimundo de Lucena, convido o jovem Arthur Silva Alves da Costa. Representando o pastor Roldão Messias de Freitas, convido o jovem João dos Santos Silva. Representando o pastor Raimundo Dias Caldas, convido o jovem Miqueias Campos da Silva. Representando o pastor Francisco Alves de Melo, convido o jovem Evandro de Abreu Silva. Representando o pastor Francisco Ferreira Filho, convido o jovem Caleb de Souza Reis. Na época, o pastor Francisco Ferreira Filho era o pastor auxiliar do pastor Francisco Alves de Melo. Representando o pastor Cícero Catarino de Souza, convido seu filho, pastor Dimas da Silva Souza. Convidamos também
o pastor Manuel Pereira da Silva, acompanhado de sua esposa, missionária Antônia Soares Costa da Silva. Na época, o pastor Manuel Pereira era pastor auxiliar do pastor Cícero Catarino. Representando o pastor Antônio Fernandes de Oliveira, nosso pastor Tonoca, convido seu neto, irmão Eveilton Pinho. Representando o pastor Luciano Ribeiro Silva, convido o jovem Carlos Heitor Vasconcelos de Souza. O pastor Luciano Ribeiro foi pastor auxiliar do pastor Antônio Fernandes de Oliveira. Convidamos também o pastor José Lopes Teixeira, nosso pastor Zezinho, que presidiu a IEADELP entre 1981 a 1986. Representando o pastor José Ribamar Ribeiro, convido seu filho, pastor Benjamin Pereira Ribeiro. Representando o pastor Emílio Souza Silva, convido seu filho, pastor Josiel Souza Silva. Representando o pastor Raimundo Bené da Silva, convido seu filho, Otoniel Gomes da Silva. Representando o pastor Getúlio Feitosa de Melo, convido o jovem Leonardo Ribeiro de Souza Silva Filho. Convidamos também o pastor Davi Borges Ferreira e a missionária Fátima da Silva Ferreira. O pastor Davi Borges foi pastor auxiliar do pastor Getúlio Feitosa de Melo. E assim como esses homens, muitos outros fizeram e fazem parte de nossa história. Pelo poder do Espírito Santo, o Evangelho Pentecostal da Assembleia de Deus começou a ser expandido para as redondezas. E assim como está escrito em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E o tempo de toda essa região ser impactada pelo poder da palavra havia chegado. A semente começou a ser plantada, e assim novos caminhos foram abertos para o Evangelho, nos vários rincões das redondezas desta cidade. Para a glória do Senhor Jesus, muitas cidades e povoados que hoje são sedes de campos já pertenceram à IEADELP. Campo de Paulo Ramos, que atualmente está sendo presidido pelo pastor Wellington Alves Lima e missionária Thelma Vieira Ferreira de Lima. Campo de Lagoa Grande do Maranhão, que atualmente é presidido pastor Jonas Silva Coelho e missionária Rosa Maria Garcia Coelho. Campo de Três Lagos, que atualmente é presidido pelo pastor Geus de Souza Silva e missionária Marilene Almeida Silva. Campo de Lagoa Seca, que atualmente é presidido pelo pastor Isaac Coelho Silva e missionária Sueli Macedo Silva. Campo de Lago do Sindor, que atualmente é presidido pelo pastor Francisco Rodrigues Alves e missionária Girlane Jane Dantas Bezerra Alves. Campo de Marajá do Sena, que atualmente é presidido pelo pastor José Rubens Santos de Souza e missionária Marli Trindade Sobral de Souza. Campo de Jejuí, que atualmente é presidido pelo pastor Itamar Pereira Coelho e missionária Vanusa Oliveira de Melo Coelho. Campo de Caetitu, que atualmente é presidido pelo pastor José Ribamar Palhano de Souza e missionária Antônia Rodrigues de Oliveira Souza. Campo de Pau Ferrado, que atualmente é presidido pelo pastor Glailson Lima Ribeiro e missionária Marizão Rodrigues dos Santos Ribeiro. Campo de Jacaré, que atualmente é presidido pelo pastor Samuel Colasso da Silva e missionária Ana Cátia Gomes da Silva Colasso. Campo de Centro dos Brancos, atualmente presidido pelo pastor Tiago Serafim de Paulo e Maria Cleane Silva dos Reis de Paulo. Campo de Três Lagoas do Piraca, que atualmente é presidido pelo pastor Raimundo Dias de Carvalho e missionária Vera Lúcia Souza Carvalho. Muitas foram as adversidades, porém com a graça de Deus, essa obra prosperou. A obra prosperou,
o Senhor confirmou com sinais e maravilhas. Ele é o mesmo e nunca mudou. Graça, graça e graça. É somente pela graça que hoje estamos aqui, adorando aquele que era, aquele que é e que será para todo sempre. Fomos alcançados pela graça e revestidos de poder. Queremos também fazer menção dos pastores e missionárias que são filhos da IEADELP, mas foram apresentados em outros campos. Pastor Clebistone Barbosa Lucena Salles e missionária Rejane Batista de Lima. Pastor Orlando do Nascimento Torres e missionária Isaura Rocha Cavalho Torres. Pastor Antônio Monteiro de Melo e missionária Ana Cláudia Dias da Silva Melo. Pastor Geazi Alves do Nascimento e missionária Edielda Chagas Rodrigues. Pastor Francisco Marcos Carvalho Rego e missionária Rafaela da Silva Macedo Carvalho. Pastor Valmirande Souza e missionária Rayane de Mesquita Silva de Souza. Representando o pastor Pedro Lima Santos, convido o pastor Valdemir Correia Gomes. Representando o pastor José de Souza Silva, convido o jovem Miqueias Rodrigues de Souza. Representando o pastor Valdir Vieira, convido o jovem Pedro Lucas. Igreja, união dos discípulos de Jesus, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e marcados pelo poder do Espírito Santo. Igreja, resultado de um projeto arquitetado por Deus na eternidade, pois fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Convidamos também os pastores e missionários que foram apresentados pela IEADELP e agora estão atuando em outros lugares. Pastor Anaderson de Moraes Brabo e missionária Miriam Nete Cardoso de Moraes. Pastor Raimundo Ferreira da Silva e missionária Vanusa Rodrigues da Silva. Pastor Dejane Bezerra Damasceno e missionária Miriam Damasceno. Pastor Madoniel Araújo França e missionária Ivonete Onofre Silva França. Pastor Francisco Bezerra Alves e missionária Celi Ribeiro Alves. Pastor Raimundo Damasceno dos Santos e missionária Ciene Oliveira Pinto dos Santos. Pastor Antônio Cassiano Leite Filho e missionária Dalva Machado Cerejo Leite. Pastor Magno de Jesus Santos Serra e missionária Ionilde Carneiro Serra. Pastor Reinaldo Araújo Castro e missionária Vanderli Alves Araújo de Castro. Pastor Francisco Antônio Gomes Chaves e missionária Luzinete Lopes Lima Gomes. Pastor Edmilson Batista dos Passos e missionária Vânia Queiroz da Silva Passos. Pastor Josiel Souza Silva e missionária Edinalda Souza Silva. Pastor Arnaldo George das Neves Ferreira e missionária Maria Conceição Silva Ferreira. Pastor Orleans Arruda da Silva e missionária Cleidiane de Souza Silva. Pastor João Batista Sardinha e missionária Internúncia Silva dos Santos. Pastor Elias Silva Souza. Pastor Erinaldo Moraes Lima. Pastor Miguel Gomes Lima. Pastor Daniel Lima da Silva. E representando o saudoso pastor Daniel Brasil da Silva, convido o irmão Wendel. A história da igreja, a nossa história, é marcada pela graça que nos alcançou e pelo poder do Espírito que nos tem revestido e capacitado. Aos pés da cruz, fomos resgatados pela graça com o preço do sangue. No cenáculo fomos cheios do Espírito Santo. Pela graça somos tornados conscientes de nossas fraquezas, dores e limitações. Pelo poder do Espírito somos consagrados, separados
e capacitados para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Há 70 anos o Senhor tem marcado a nossa história com graça e poder. Somos gratos pela vida de cada um daqueles que o Abba colocou para estar à frente desta tão linda obra. Somos gratos por todos os pastores, missionárias, dirigentes e esposas que se doam em prol do chamado do reino. Somente o Senhor para recompensá-los. Hoje estamos comemorando os 70 anos de fundação da IEADELP e sabemos que temos que fazer muito para ampliar ainda mais as tendas que nossos pioneiros iniciaram. Mas damos glória a Deus continuamente, porque este povo foi atingido pelo forte poder da palavra de Deus. Recebamos agora o colegiado de pastores e missionárias que compõe a nossa amada IEADELP. Nosso pastor Francisco de Assis Gonçalves de Araújo e missionária Geide Francisca dos Santos Araújo. Pastor José Ernesto Gonçalves de Araújo e missionária Roseane da Silva Araújo. Pastor Antônio Júnior Teixeira de Oliveira e missionária Edilene Macedo de Oliveira. Pastor José Maria Nascimento de Melo e missionária Leoneide Figueiredo Correia de Melo. Pastor Janailson Salles Araújo e missionária Credirã Arraes Salles. Pastor Gedalias Francisco dos Santos e missionária Ana Olívia de Aguiar Santos. Pastor Oséias Souza Silva e missionária Elcina de Moraes Souza Silva. Pastor Raimundo Nonato de Faria Silva e missionária Simone Barros de Mesquita Silva. Pastor Tiago Nena da Silva e missionária Rosivan Saraiva da Silva Nena. Pastor João Lima Torres e missionária Elisete Sobrinho Torres. Pastor Josumar Moraes Rodrigues e missionária Rosenilde Costa Ferreira Moraes. Pastor Raimundo Gonçalves da Silva e missionária Cleodionice Santos da Silva. Pastor Gelson Barbosa Lucena e missionária Alexandra de Souza Lucena. Pastor Carlos Emiliano de Jesus Santos e missionária Kedna da Silva Alves de Jesus. Recebamos agora todos os dirigentes e missionárias que estão à frente das 44 congregações que compõem a IEADELP. Área 1. Marcelo Oliveira e Regiane da Penha Ferreira Bento. Daniel Lopes e Rosenilde Ferreira Gomes Lopes. Edmilson da Silva Macedo e Antônia do Nascimento Souza da Silva. Gleilson Gonçalves dos Santos e Soraima da Silva Souza Santos. Área 2. Diácono Juciclei Neves Correia e Lucimar Soares Neres. Valdeir José Cardoso Barbosa e Alcione Rodrigues de Araújo Barbosa. Área 3. Adão Raimundo de Souza e Maria de Fátima Rodrigues Souza. Faustino Monteiro e Leia Leite Vasconcelos de Souza. Ciliro do Nascimento Macedo e Amanda Kelly Souza Soares Macedo. Antônio Matos de Souza e Jaqueline da Silva Matos. José Correia de Freitas e Antônia Rosângela Santiago de Freitas. Área 4. Daniel Gonçalves de Carvalho Rodrigues e Maria Ivanilda Gonçalves Rodrigues. Romildo Sampaio do Nascimento e Elizabeth Souza Alves do Nascimento. Pedro dos Santos Bezerra Shalom e Tayane Melo dos Santos. Área 5. Bruno Souza Pessoa e Carla Andresa Costa Egídio Pessoa. Eumendes Mendes Pereira e Gediael Francisca dos Santos Pereira. Raimundo Lima e Francisca da Conceição Oliveira Lima. Área 6 e 11. Josivan Costa e missionária Jodeane Santos. Missionário Valdeir Vieira e missionária Zenaide Souza. Ediones Guimarães e Jordânia Dantas. Missionário Francisco Santos e missionária Celita Santos. Área 11. Missionário Francisco Assis
e missionária Fancenilda de Souza. Vandeilton Vieira e missionária Rosimeire da Silva Alves. Missionário Erinaldo Duarte e missionária Raimunda Duarte. Área 7. Eziel Dias de Abreu e Edileuza. Edmar da Silva Macedo e Maria Amorim Macedo. Gedaías Chaves de Souza e Eloíde Pinheiro de Souza. Área 8. Eronilson Cruz dos Santos e Eridan dos Santos Cruz. Francimar Prazer da Cunha e Maura Aguiar Cunha. Área 9. Diácono Cirlândio Lima Moraes e Artemisa Roque Leite Moraes. Antônio Almeida Vieira Filho e Maria Isabelle Rodrigues Vieira. José Henrique Ferreira Santos e Micaele Stephanie de Oliveira Santos. Área 10. Tiago Monteiro Lima e Antônia Cristina Azevedo Lima. Israel de Almeida Lira e Erineuda Alves de Carvalho Lira. Odaí Soares de Oliveira e Amanda Rebeco Mela Bezerra de Oliveira. Neste momento, convidamos ao recinto o nosso pastor presidente e a primeira dama da IEADELP, pastor Raimundo Francisco dos Santos, e sua muito digna esposa, missionária Maria Belmar dos Santos. Oi. Deus tem um plano para cada um de nós. Tinha um plano para Jeremias antes dele nascer, há muitos anos. Muitos anos repetiu as mesmas palavras para o Senhor. Pastor Raimundo, antes que saísse do ventre materno, te conheci. E antes que se formasse da madre, te conciliei e te consagrei para pastorear meu rebanho. Glória a Deus. Grande tem sido o número de falsos profetas e de falsos mestres no nosso meio, na nossa geração. Mas nós glorificamos a Deus, pois o Senhor tem sido um exemplo de defensor da sã doutrina. O Senhor tem sido para nós um exemplo a ser seguido, pois és um homem íntegro, um varão valoroso, um obreiro aprovado e um pastor zeloso que tem cuidado tão bem desse numeroso rebanho. Podeis sentar, igreja. Sabemos que não é fácil, não foi fácil, grandes foram as dificuldades, muitos momentos difíceis para chegarmos nos dias de hoje. Mas o Senhor diz essa noite: eu sou contigo. E se Ele é contigo, Ele te chamou, e o Deus que chama é o mesmo Deus que dá graça para manter de pé. Um dia histórico, um momento memorável. Eu sei que a alegria do teu coração, tu estás jubiloso com este momento. Tu esperou tanto este momento. Um homem humilde, obediente, servo de Deus, que tem o nosso reconhecimento, que temos a alegria, todos nós, igreja, Campo de Lago da Pedra, temos a alegria de ser pastoreado pelo nosso pastor presidente Raimundo Francisco dos Santos e pela missionária Maria Belmar.
estes homens de Deus, que também a nossa convenção, a SEADEMA, na pessoa do pastor Francisco Raposo, que tem toda a credibilidade para com ele, que tem toda a credibilidade por todo o nosso estado do Maranhão, um homem íntegro, um homem zeloso pela obra de Deus, um homem fiel a Deus, e é este homem que neste momento nós agradecemos a Deus, somos gratos a Deus, toda a igreja, por este momento tão ímpar na nossa vida. Eu saúdo a noiva de Cristo. Oi. Eu saúdo a noiva de Cristo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça em nossos corações até a volta de Cristo. Creio que toda a igreja está feliz nessa oportunidade, porque este é o momento esperado por esta igreja. Rima, se canta. E nessa oportunidade, eu quero aqui apresentá-lo, a minha gratidão a Deus, a todos os nossos pastores, e na pessoa da nossa missionária Maria Belmar, eu quero dizê-la que você é uma mulher muito importante nas nossas vidas. Quero lhe dizer que a senhora é aquela mulher que é falada ali em Provérbio 31:10, mulher virtuosa. Esta mulher é a Mãe Maria Belmar, mulher virtuosa, mulher amada, mulher referência para cada uma de nós, todas as mulheres da Assembleia de Deus de Lago da Pedra. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque você é um exemplo de vida para cada um de nós. Na sua pessoa nós nos espelhamos, na sua pessoa nós aprendemos muitos com a senhora, até mesmo sem palavra, Rinamasse, sem pronunciar a palavra, nos ensina. E eu creio que cada uma missionária, círculo de oração, é grato pela vida desta mulher guerreira, mulher honesta, mulher sincera, mulher virtuosa, Anamasse. E o seu valor excede a joia preciosa. E eu agradeço a Deus. Amém. Fiquem de pé, todos diante de um homem honrado, com a sua esposa Maria Belmar, pastor Raimundo Francisco. Que o Senhor Deus continue lhe abençoando. A convenção das Assembleias de Deus no estado do Maranhão, ela lhe honra, porque lhe ama, juntamente com a sua esposa. E o nosso presidente estará agora a lhe homenagear com uma placa em nome da convenção. Pastor Raimundo Francisco, eu já disse uma vez aqui atrás que Deus lhe deu um belo mar, irmã Belmar, aonde o senhor ancorou e bem ancorado o seu navio. Por isso tem prosperado tanto. Deus tem lhe abençoado e é um momento muito especial esse. E a nossa convenção reconhece o seu prestimoso trabalho durante todos esses anos. Não é por causa do suntuoso templo apenas que o senhor fez, mas por causa do suntuoso ministério que o senhor tem realizado durante esses anos todos. Os filhos e os frutos que Deus tem lhe concedido ao longo desses anos. Portanto, esta homenagem à Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus no Maranhão, SEADEMA, através de seu presidente, pastor Francisco Soares Raposo Filho, juntamente com a mesa diretora,
parabeniza a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Lago da Pedra, Maranhão, na pessoa do seu muito digno presidente, pastor Raimundo Francisco dos Santos, e colegiado de pastores, pela inauguração deste lindo megatemplo nesta cidade, desejando que este lugar continue sendo um instrumento para a pregação da palavra de Deus e adoração ao Senhor. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Lago da Pedra, Maranhão, 18 de dezembro de 2023. Em nome da SEADEMA, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, parabéns, pastor Raimundo, parabéns, irmã Maria Belmar, parabéns, colegiado de pastores, parabéns, Assembleia de Deus de Lago da Pedra. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. A Deus seja a honra, glória e louvor para todos sempre. Ele é o primeiro e o último neste lugar. Hoje comemoramos os 70 anos de fundação da nossa IEADELP. Sabemos que muito ainda temos que fazer para ampliar as tendas dos nossos pioneiros, mas continuamos aqui, firmes na promessa que Ele nos fez, pois ao longo destes 70 anos, nossa história tem sido marcada pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. A graça é o que nos leva a sorrir em meio à dor, descansar na tempestade, dar graças a Deus, mesmo nos dias de escassez. Crer que Ele cuida de nós e em meio às nossas dores está conosco. O poder do Espírito é o que nos dá ousadia para olharmos para aqueles que estão doentes neste mundo e dizer: não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, seja curado. Graça e poder, marcas da nossa história. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição parou, igreja. O Coliseu parou, a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não
glória. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Cante! A perseguição, o coliseu, ninguém pode parar a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. Ninguém pode parar, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ficar de frente. que a nossa única regra de fé é a Bíblia Sagrada.
no único Deus verdadeiro, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e agora está sentado à direita de Deus Pai. Que o pecado lançou o homem em depravação e que somente a obra libertadora de Jesus Cristo pode restaurá-lo a Deus. Que pela graça de Deus, aquele que está morto em pecado pode receber uma nova vida. No perdão dos pecados e na justificação pela fé em Cristo Jesus. Que Deus edificou a sua igreja como coluna e como firmeza da verdade. Que Jesus batiza no Espírito Santo, na qualidade dos dons espirituais. Que Jesus voltará antes da grande tribulação para arrebatar os que são seus. Que Jesus virá depois da grande tribulação com a igreja para reinar sobre a terra. Que Cristo recompensará os salvos por suas obras e diante do seu tribunal receberemos as coroas que Ele tem preparado para nós. Que Deus julgará os ímpios com sua justiça e os condenará eternamente, mas tem preparado para os salvos uma eternidade de alegria. Que o casamento foi instituído por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e confirmado por nosso Senhor Jesus Cristo, constituindo assim uma família para a glória de Deus. Graça é a mão de Deus estendida para alcançar o miserável pecador que sou eu. Poder é o que nos capacita para sermos instrumentos nas mãos do Senhor dos exércitos. Graça é nossa fortaleza nos dias de sofrimento e de grande dor. Poder é o vento que impulsiona as velas do barco desta igreja a não parar diante dos fortes vendavais que temos enfrentado. Graça e poder, marcas da nossa história, marcas da nossa história. Graça é a brisa que refrigera a nossa alma no deserto da aflição. Poder é a ação de Deus por meio da igreja, salvando, curando e batizando no Espírito Santo. Graça é que nos capacita para entendermos que a razão de não termos desistido não está em nossas forças, mas sim em Deus, que é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Poder é a dádiva que vem do céu, que nos impulsiona a pregar a palavra de Deus com ousadia, pisar em serpentes e escorpiões, na autoridade que há no nome de Jesus. Graça e poder, marcas da nossa história, marcas da nossa história. A graça foi o nosso socorro quando estávamos mortos nas profundezas do mar de pecados. Ali ela foi nos buscar e nos resgatou pela misericórdia soberana do grande eu sou. Poder é o cumprimento das promessas de Deus
quando diz em sua palavra: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e as minhas bênçãos sobre a tua descendência. E há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Graça é Deus nos dando tudo que não merecemos. Marcadas pelo poder, porque é vindo o poder do alto, que somos capacitadas a testemunhar o evangelho em casa, nas ruas, cidade, estado, país, até os confins da terra. Marcados pela graça, porque antes estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus tanto nos amou, que deu o seu único Filho, provando o seu amor para conosco, para que mediante a sua morte e ressurreição, fôssemos por Ele vivificados e regenerados. Em meio a um mundo escravizado pelo pecado, nós fomos ungidos para adorar o único e o verdadeiro Deus. E quando o mundo tenta nos calar, nós prosseguimos anunciando aquilo que o Senhor estabeleceu na sua Santa Escritura, porque nós fomos constituídos como atalaias no meio desta geração. E infelizmente, enquanto muitos têm dedicado as suas vidas aos prazeres carnais deste mundo, os crentes da igreja evangélica, Assembleia de Deus, decidiram não se contaminar. E hoje nós estamos aqui para declarar que somos a geração daqueles que creem, que a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é eterna. Geração eleita,
Desde os tempos antigos, o inimigo tenta parar este povo, mas o seu trabalho sempre será em vão, porque a chama do Espírito Santo que arde no coração desta igreja é maior do que qualquer perseguição. Através da desobediência do homem, o pecado entrou no mundo. Porém, igreja, antes que o pecado entrasse, o nosso Deus já havia preparado para nós o escape. Antes que houvesse sol, já havia um cordeiro preparado desde a eternidade. Antes que o meu Deus dissesse, haja luz, Ele mesmo já havia dito, haja cruz. Trema perante Ele, trema toda a terra, alegrem-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, pois este mesmo Deus que abriu o caminho para o povo de Israel passar, este mesmo Deus que fez a rocha inóspita sair fonte de água limpa, Ele está aqui nesta noite e Ele está passeando, Ele está visitando e transbordando de fogo, de graça e poder. Aleluia! Doutrina dos dons, Deus enviou, batizou com fogo para os fiéis. Era 1910. Assembleia de Deus no Brasil chegou, cuidando da doutrina e também dos dons. Porta que abriu nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Porta que abriu e nunca mais fechou. Deus multiplicou o seu rebanho. Soldados, diante do mais alto e sublime trono, diante da plenitude do universo, diante de toda autoridade, diante de toda potestade, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele batiza, capacita, santifica, purifica. E mais uma vez, a vitória do povo de Deus. E este Deus é grande, é tremendo, é digno de toda adoração. Ele é o marechal que peleja pela sua igreja na guerra. E como verdadeiros atalaias, estamos aqui para expressar diante da sua majestade que só o Senhor é Deus. E este mesmo Deus deseja que sejamos cheios do Espírito Santo, para que levemos a mensagem do Evangelho, do Cristo morto, ressurreto e exaltado. E assim então, nós veremos corações sendo quebrantados, clamando por salvação. E nós diremos a eles: arrependei-vos, crede e sereis salvos. Que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha,
vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Oh, oh, oh. Oi, oi. Glória. Louvaremos agora nesse momento o hino comemoração aos 70 anos da Assembleia de Deus em Lago da Pedra. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor, aquele que vive, a Ele a glória, toda adoração, pelos séculos, para sempre, amém. Uma visão de Deus ao mensageiro seus, de levar a mensagem gloriosa do reino dos céus. Homens obedecerão ao chamado e não temerão, e as adversidades pelo Espírito Santo vencerão. A obra prosperou, o Senhor confirmou, com sinais e maravilhas, Ele é o mesmo e nunca mudou. Jesus salvou, curou, batizou, libertou das trevas para a sua luz. A igreja remida, lavada no sangue, exalta o santo nome de Jesus. Te adoramos, ó Senhor, te adoramos, nosso Salvador. Te agradecemos por tão grandes bênçãos, até aqui nos ajudou. Te adoramos, ó Senhor, te adoramos, nosso Salvador. Te agradecemos por tão grandes bênçãos, até aqui nos ajudou. 70 anos de poder, 70 anos de unção, 70 anos de maravilhas, 70 anos de salvação.
adoramos, ó Senhor, te adoramos, nosso Salvador. Te agradecemos por tão grandes bênçãos, até aqui nos ajudou. Oh, te adoramos, ó Senhor, te adoramos, nosso Salvador. Te agradecemos por tão grandes bênçãos, até aqui nos ajudou. 70 anos de poder, 70 anos de unção, 70 anos de maravilha, 70 anos de salvação. Eu vou adorar, vou glorificar. O meu Deus é fiel, jamais falhará. Recebe, Senhor, minha adoração, pois o teu louvor é de gratidão. Eu vou adorar. Ainda neste momento, passamos a palavra ao pastor presidente da IEADEL, pastor Raimundo Francisco dos Santos. Muito bem, meus amados. Podeis tomar o assento. Nós vamos aqui em poucas palavras. Em primeiro lugar, a nossa gratidão a Deus. Tudo que alguém já disse a meu respeito, eu passo para Deus. Em segundo lugar, a igreja, a Assembleia de Deus em Lago da Pedra, que tem se esforçado, tanto na oração como no jejum e na contribuição. Porque nada vai para frente se não tiver contribuição. Fique certo disso, todos os crentes que aqui estão. Se você não contribuir na obra, por você a obra não vai para frente. Então, nós agradecemos de coração. Queremos também agradecer a nossa convenção, SEADEMA. 46 anos eu completei no dia 11 de novembro de ministério. 47 anos, foi, 47 anos, no dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro de 76, na última reunião em São Luís, a convenção, pastor Estevão fez a oração por a gente ali de autorização. E nós, nesta convenção, nós estamos completando 50 convenção que assisto. A primeira que eu assisti foi em 72, em Codó. Segunda foi 74, em Santa Inês. E a terceira, 75, em Bacabal. E a quarta foi quando eu fui autorizado, e de lá para cá, todas, Deus tem me dado graça para assistir. Então nós queremos agradecer a Deus, aqui na pessoa do nosso presidente Francisco Soares Raposo Filho e o nosso presidente de honra, pastor Pedro Aldir Damasceno. Nosso agradecimento a toda a SEADEMA. Essa convenção que é uma convenção amada e dita pelo Brasil afora. Melhor convenção. Muito democrática. E Deus tem abençoado grandemente esta convenção.